Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre o nosso capítulo 7, em que vamos estudar por que conhecer. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre a conversa com a corujinha amiga, em que ela vai falar sobre o processo de conhecer e sobre o conhecimento. Aí tia fez dois esqueminhas pra gente poder entender. Primeira coisa que a gente tem que entender aí, o que seria esse conhecer, que nós já vimos aí? O conhecer vai ser uma forma da gente se relacionar com o mundo. Essa forma de relação, ela vai fazer o quê? Ela vai possibilitar aí uma maior compreensão. Compreensão de quê? Da vida, dos sentidos e das suas razões. Então, quando a gente passa por esse processo de conhecer as coisas, nós estamos nos relacionando aí com o mundo e possibilitando que a gente compreenda melhor as razões da vida, quais são os sentidos da vida, a vida em si, como ela funciona. O fruto desse processo da gente conhecer as coisas vai ser quem? O conhecimento. O conhecimento, ele vai contribuir para quê? Para a organização. Organização de quê? De todos os acontecimentos que vão compor a existência humana. De que forma, tia, a gente poderia fazer isso? Vocês lembram que tia Michele falou que a filosofia, ela foi o início da divisão das disciplinas que nós temos hoje? Então, essa organização aí fez com que esses acontecimentos que compõem a vida humana fossem divididinhos de forma certinha. Então vai ter a área da história, vai ter a área da geografia, vai ter a área da matemática, que vai ser o quê? Essa organização dos acontecimentos que vai compor a existência humana. Quando a gente consegue organizar esses acontecimentos, nós vamos aí para o quê? Para o fato de que nós precisamos motivar o quê? Uma reflexão sobre a existência humana. Vamos lá junto com tia. Quando a gente faz essa motivação, dessa reflexão sobre a existência humana, a gente faz isso por quê? Para que a vida tenha um sentido mais forte. Ou seja, para que a gente consiga compreender qual é o sentido da nossa vida, da nossa existência em relação às experiências que nós temos. Quando a gente consegue fazer isso? Quando a gente tem um conhecimento reflexivo. Perceba, o conhecimento ele vai contribuir para a organização de quem? Desses acontecimentos que fazem parte da vida humana. Esse conhecimento vai motivar uma reflexão sobre a existência, da gente começar a refletir, a pensar sobre a existência dos seres humanos, que essa reflexão vai fazer com que a gente comece a ter um sentido mais forte para as coisas que o ser humano faz, como ele age. Só que isso só tem como acontecer se esse conhecimento ele for reflexivo. Reflexivo como? Se eu pensar, se eu refletir sobre esse conhecimento. Na parte do tesouro escondido, vem aí uma pequena citação que diz o seguinte: quem se dedica à filosofia põe-se à procura do homem, escuta o que ele diz, observa o que ele faz e se interessa por sua palavra e ação, desejoso de compartilhar com seus concidadãos do destino comum da humanidade. Lembra que tia Michele falou aí que o conhecimento filosófico ele vai ser o responsável para poder questionar, investigar, refletir sobre os outros conhecimentos e até sobre o próprio conhecimento filosófico? Então, ele vai dizer aí que quem se dedica à filosofia, ou seja, quem se dedica a questionar, a investigar, põe-se à procura do homem. Põe-se que procura do homem? Para a gente escutar o que o homem diz. Quando fala-se homem, fala em relação a todos os seres humanos, viu, gente? Então a filosofia ela vai refletir sobre o homem, escutar o que ele diz, observar o que ele faz e se interessar por sua palavra e ação. Então a filosofia, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um processo de investigação,
de questionamento sobre as ações humanas, sobre a existência humana. Quando a filosofia se propõe a fazer isso, ela faz com o desejo de quê? De compartilhar com as outras pessoas o que seria comum na humanidade. Comum em relação ao quê? Em relação à forma de vivência dos seres humanos, em relação à existência dos seres humanos. Isso vai caber não só a área de reflexão do pensamento, como também a área que se restringe à parte física do ser humano, digamos assim. Então, seria aquela parte do conhecimento científico, seria a parte do conhecimento artístico, em que é envolvido aí essa reflexão filosófica para a gente descobrir e compartilhar com as outras pessoas quais seriam esses sentidos da vida humana, qual seria o que haveria de comum na existência humana. Na parte do que é o tesouro escondido, tia Michele dividiu ele em tópicos para a gente conseguir entender aí. Lembrando que o tesouro escondido é ligado ao que é o tesouro escondido. Na primeira parte vem dizendo o seguinte: todo ser humano que experiencia algo novo se torna capaz de estabelecer relações com o que conhece e tirar novas conclusões sobre o que foi experienciado. Nessa primeira parte ele fala de um método que é utilizado para se adquirir o conhecimento. Qual método é esse? A experiência. Não se restringe apenas à experiência científica, digamos assim, mas a experiência também do que nós vivenciamos. Quando o ser humano ele consegue ter essa experiência com coisas novas, ele vai ser capaz de quê? De estabelecer algumas relações. Quando a gente consegue estabelecer essas relações, nós conseguimos fazer o quê? Tirar conclusões sobre aquilo que foi experienciado. Ou seja, aquilo que nós vivemos, nós experimentamos, então a gente vai tirar uma conclusão sobre aquilo. Já na segunda parte vem dizendo o seguinte: por meio da experiência que o conhecimento é produzido e que a humanidade pode ultrapassar suas limitações e transformar a sua realidade. Vamos lembrar do que tia falou lá no início do ano, em que os seres humaninhos, eles fizeram o quê? Eles sentiram a necessidade de ter algumas coisas para sobreviver. Essa necessidade possibilitou que a cabeça do ser humano refletisse e pensasse sobre algumas coisas. Foi aí que o ser humano começou a fazer o quê? Experiências. E essas experiências fizeram com que eles conseguissem produzir um conhecimento. Um exemplo disso foi a produção da linguagem. Nós, seres humanos, somos capazes de produzir linguagem. Essa linguagem possibilita que a gente aprenda coisas novas. Mas isso da gente conseguir ter essa linguagem, ter essa possibilidade de linguagem, vai ser tanto ligada ao nosso pensamento, quanto ligada à nossa capacidade de raciocinar, mas também às experiências que nós temos em relação às coisas. Então, quando a gente tem essa necessidade, ou seja, essa limitação em relação a alguma coisa, a gente vai utilizar a nossa cabeça para pensar, mas nós também iremos utilizar o que? A experiência, porque através dessa experiência a gente vai conseguir fazer o que? Transformar a realidade, que é o que vem sendo feito aí durante toda a história da humanidade. Já no número 3, vem dizendo o seguinte: o conhecimento não é adquirido de maneira automática. Para conhecer é necessário refletir e entender o que se está conhecendo. O conhecimento não vai ser como uma mensagem que a gente recebe no WhatsApp e responde, que é assim, ó, rapidinho. O conhecimento ele vai ser adquirido a partir do quê? Desse processo de conhecer. Esse processo de conhecer, ele vai precisar de quê? De uma reflexão. Então, não é apenas a gente observar, vai ser o fato da gente começar a parar para refletir, pensar, para a gente tentar conseguir entender o que é que está acontecendo, da gente entender o que está levando aquele processo do conhecimento. E aí nós vamos para onde? Para o número 4. No número 4 diz o seguinte: o conhecimento adquirido por meio da
leitura deve ser refletido, explorado e relacionado ao mundo prático onde se vive. Nessa parte que ele fala que o conhecimento é adquirido por meio da leitura, essa vai ser uma das formas que a gente pode aprender, por meio da leitura. Só que quando a gente faz essa leitura, a gente precisa o quê? A gente precisa refletir, a gente precisa explorar e a gente precisa relacionar essa leitura com o mundo prático. Por que nós precisamos fazer isso? Porque se a gente acaba lendo uma coisa sem prestar atenção, a gente não entende. Se a gente acaba fazendo uma leitura sem refletir, a gente também não entende. Se a gente não faz a leitura relacionando um pouco com a nossa experiência, com a nossa vivência, a gente também não consegue refletir. Agora é a sua vez de filosofar. Tia Michelle deixou aí a tarefinha bem legal para vocês poderem fazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!